Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em qual período você está vendo isso, mas saiba que esse podcast contará um pouco das minhas experiências e conhecimentos que tenho sobre um cara tão puro e simples, Jesus Cristo. Sinta-se abraçado e abraçada por ele para estar comigo nessa série. E aí, galera, mais um podcast aqui dessa série O Evangelho, né? Esse aí vai ser o terceiro podcast que eu tô gravando para vocês. Eu creio que muitas pessoas já foram impactadas com os outros podcasts, né? O de adaptação social e o da introdução. Então eu creio que esse terceiro aqui também vai ser muito edificador na sua vida. E eu creio que a gente vai tratar de um tema aqui extremamente importante, né? Que deve estar presente em nossas vidas, enquanto como cristãos. A gente nunca deve deixar isso de lado. E um tema que eu queria falar aqui é sobre oração. Né? Você que tem um entendimento sobre oração, você faz a oração na sua casa, você ora no culto, com a sua família, numa célula, enfim. A oração, para mim, assim, na minha visão, oração é um contato, né? É uma ligação vertical que temos com o Pai. O Pai que está no céu, nós temos uma ligação vertical com Ele através da oração, através desse contato, né, que foi restabelecido por meio do seu Filho, então Jesus Cristo. Então nós iremos tratar sobre esse tema de oração, e é um tema bem específico sobre oração sem resposta. Caramba, por que a minha oração não tem resposta? Por que as minhas orações não são respondidas? Por quê? Então fica comigo até o final pra gente tá trabalhando aqui, tá criando uma linha de raciocínio. E eu vou também lhe dar algumas chaves para que você possa vencer nessa oração sem resposta, tudo. Então, fica comigo. Eu queria ler para vocês dois versículos, né? Um está em Provérbios, o outro está em Mateus, que diz o seguinte: Provérbios 3:5. Busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Mateus 6:10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A ligação que há entre esses dois versículos, né, a gente pode entender como a vontade do Pai. A vontade do Pai, né, que é o Pai que está lá em cima, o Pai que está no céu, a vontade dele, né, a vontade que foi gerada no coração dele, a vontade dele, né, ela vem para nós, né, vem para nós quando nós clamamos, quando nós pedimos, porque quando Jesus ensina a orar, né, em Mateus 6, ainda está ali no Sermão do Monte, e aí Jesus fala, né, venha o teu reino. Então venha o teu reino. Jesus coloca esse verbo venha, assim como um verbo no imperativo, né, venha. Então, como uma ordem, como um clamor que devemos fazer. Seja feita a tua vontade. Então, é a vontade de Deus que tem que reinar sobre a nossa vida. Então, o primeiro ponto é para a gente entender por que as nossas orações não são respondidas. O primeiro é a gente conhecer a vontade de Deus. Primeiro a gente entender que quando a gente busca a vontade dele, ele nos mostrará o caminho que deve seguir. E o provérbio fala que a gente tem que buscar a vontade dele em tudo que a gente fizer. Então, em tudo que a gente fizer, cara, você tem que ter uma oração, sabe? Seja para escolher um curso na sua vida, que eu vou falar logo logo sobre essa questão do curso para vocês, algo que aconteceu comigo, uma experiência. Seja qualquer coisa que você for fazer na sua vida, cara, busque um direcionamento do Senhor, sabe? Busque no entendimento de que o Senhor é contigo, de que o Senhor ouve o teu clamor, no entendimento de que o Senhor escuta a tua voz. Então, partindo desse ponto, que a gente entender, né, a vontade de Deus, ele sempre nos mandará uma resposta se isso for da vontade dele. Porque muitas das vezes, talvez o Senhor não responda a sua oração porque ele te ama demais, cara. Porque ele te ama demais, porque ele quer sempre o melhor para ti. E por ele querer sempre o melhor para nós, talvez algo que você esteja pedindo a ele não seja o melhor para a sua vida agora, não seja o melhor para a sua vida, e ele está lhe preparando algo a mais, algo além. Porque os planos de Deus para com os seus filhos são de bênçãos e não de maldição.
né? Então, se você tem um entendimento disso, de que o Senhor mandará uma resposta segundo a vontade dele. Então a gente tem que primeiro conhecer a vontade de Deus. Caramba, o que é que Deus quer da minha vida? O que é que o Senhor quer que eu faça? O que é que o Senhor quer de mim, Paizinho? Então não é a sua vontade que vai acontecer. Não é na sua vontade que isso vai acontecer, mas é somente na vontade do Pai. E é partindo disso que nesse espírito de conhecer a vontade e clamar pelo Senhor, que eu queria ler para vocês uma passagem que está lá em 1 Samuel, versículo 11, que é de Ana. Não sei se vocês sabem quem é Ana, mas Ana ela era estéril. E ela, ao fazer essa oração, ao ela clamar ao Senhor, o Senhor lhe deu um filho. E o nome do filho dela foi Samuel. E a oração de Ana foi o seguinte: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva e lhes deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Então você vê Ana clamando ao Senhor, você vê Ana sendo bem específica no que ela fala. Então, quando você conhece a vontade do Pai, quando você clama ao Senhor, você consegue orar especificadamente por cada coisa. E, cara, esse orar específico tem sido bem, tem sido bem testificado na minha vida durante esse tempo, porque, caramba, as minhas orações têm sido muito específicas. Cara, tem vezes assim que eu passo, sei lá, 20 minutos orando pela minha família, cara, 20 minutos orando sei lá, pela minha vida amorosa. Então, são pedidos específicos, sabe? São pedidos específicos e eu creio que quando você tem o seu momento de oração, né? Quando você tem esse momento de oração, de clamar, de pedir, de ter o entendimento de que o Senhor mandará uma resposta segundo a vontade dele, a gente tem que crer nisso, em tudo que o Senhor falou. É crer na palavra que o Senhor revelou através do seu espírito para falar ao seu espírito e você tem esse entendimento. Então creia, meu irmão, creia nessa palavra que o Senhor falou ao seu coração, independente das circunstâncias. Um exemplo que eu estava falando para vocês do curso, né, logo atrás, foi sobre hoje, né, hoje é dia 21 de abril de 2020. Cara, eu passei por hoje uma das situações mais complicadas, eu acho, da minha vida, agora pela noite. Da minha vida eu acho forte, mas uma situação muito difícil, que fazia muito tempo que eu não tinha passado assim. Não que eu queira passar por dificuldades, longe de mim, mas eu passei por hoje essa dificuldade, né? Eu passei hoje essa dificuldade e, cara, foi algo assim, terrível, terrível, terrível. Eu, eu vim orando ao Senhor pelo meu curso, né? E caramba, eu tava entendendo do Senhor que era uma coisa, e aí eu comecei a me moldar e comecei meio que a fechar a minha cabeça para isso. E aí foi quando eu errei, porque eu fechei minha cabeça para outras coisas e pensei que aquilo era a vontade do Senhor. Pensei que aquilo ali, porque eu gostasse de tal curso, de tal área, iria também ser a vontade do Senhor. Mas, cara, os planos que Deus tem para a sua vida, os sonhos que Deus tem para a sua vida são maiores do que os seus. Sabe? Os sonhos que Deus tem para a sua vida são maiores do que os seus. Então, deixe que o Senhor tome conta da sua vida, sabe? Eu digo por experiência própria do que eu passei hoje, não desejo a ninguém, porque foi algo assim terrível, porque eu tava meio que com isso na cabeça, né? De caramba, vou fazer isso, isso, isso. E aí eu acabei conversando com uns caras que eram atuantes, né, dessa área, que já tinham cursado esse curso. E aí, cara, eu vi que era totalmente algo diferente assim. E eu fiquei muito angustiado, porque eu falei, caramba, óbvio que Deus não tem duas palavras, lógico, a palavra de Deus é única. A palavra de Deus é única, cara. A palavra de Deus é única. Não tem dois, cara, não tem. A palavra de Deus é única. Deus não muda de opinião, cara. Deus não muda de opinião. Tenha em mente isso. E aí eu fiquei, caramba, caramba. Então, foi aí que eu aprendi. Foi aí que eu aprendi que eu não devo me precipitar ao tomar uma decisão e muito menos fechar a minha cabeça para outros direcionamentos que o Senhor tem me dado e não me mover por sentimentalismo. Não é porque eu gosto de tal coisa que
que o Senhor vai me prover. Por exemplo, eu gosto muito de, sei lá, de química, por exemplo, da matéria de química. Mas caramba, não é só porque eu gosto que o Senhor vai me mover para aquilo ali. Vocês estão conseguindo entender essa linha de raciocínio? Não é só porque eu gosto de algo que o Senhor vai me mover a esse lado sentimental de mim. Talvez sim, talvez seja a vontade do Senhor para a sua vida que você faça tal coisa que você goste. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Eu tenho um amigo meu que ele gosta muito de tocar violão e até então ele não sabia o chamado dele. E o Senhor acabou confirmando o chamado dele. E o chamado dele era justamente isso: tocar violão, ser levita, né, aprender outros instrumentos, enfim. Mas o chamado dele era esse. O chamado dele era esse, de tocar violão, de estar envolvido nessa área, né, tudo. E aí, então foi algo que era do gosto dele, que ele gostava, né, particularmente, e também que era algo centrado na vontade do Senhor. Então as coisas se encaixaram. Mas talvez nem sempre seja assim. Talvez nem sempre as coisas ocorram assim. Então, foi uma experiência que aconteceu comigo hoje, assim, foi ruim demais. Eu fiquei muito triste, muito abalado mesmo. Mas graças ao Senhor Jesus, graças a Deus, Ele falou ao meu coração e mandou eu ficar calmo, mandou eu ficar tranquilo, que Ele estava cuidando de tudo, que Ele é o nosso grande intercessor, que só há um mediador entre Deus e os homens, e o nome dele é Jesus Cristo. Então, isso acalmou muito meu coração, isso acalmou muito e aquietou, né, a minha alma que estava tão angustiada. Então, eu louvo a Deus por isso e eu acho que também você deve ter alguma experiência, né, que já passou uma dificuldade ou uma oração que você achava que era, mas não era. Então, que tudo isso sirva de aprendizado. Lá em Tiago 1:3, se eu não me engano, fala: tende motivo de grande alegria passar por provações. Então, cara, eu fiquei muito feliz assim, por ter passado por isso, porque eu aprendi nas dificuldades, eu aprendi nos meus erros. E o sentimento tem que ser esse. A gente tem que aprender nos nossos erros para aperfeiçoar, né? E aperfeiçoando a nossa vida, a nossa fé. E outro ponto bem importante, que você não deve esquecer disso, é uma chave muito importante na sua vida, que o crer no pós-oração é fundamental, cara. O crer no pós-oração, porque quando ele tá naquele momento de labachúria e não sei o que, e você tá queimando ali, cara, e o Senhor começa a direcionar muita coisa, cara, tome posse e viva aquilo. Porque é uma grande dificuldade em vários cristãos hoje em dia de receber algo do Senhor, né? Ou da própria palavra, de viver a própria palavra e aplicá-las ela na prática. De aplicá-las ela na prática. É uma grande dificuldade hoje. Eu também tenho um pouco dessa dificuldade, às vezes, de praticar algumas coisas, mas há uma grande dificuldade nisso, né? De a gente crer no pós-oração, de a gente acreditar que aquilo que o Senhor falou não foi só para um momento, mas foi para toda uma eternidade. Então, você no crer no pós-oração é fundamental para você aperfeiçoar a sua fé. Você estando naquele momento de fervor de oração ou não, cara. Porque a sua vida não se move a momentos de fervor, a momentos de fervor, a momentos de fervor. Mas que tem que ser esse fervor constantemente. Tem que ser uma chama que nunca apague do seu coração. Tem que ser uma chama constante. E essa oração, cara, que você desenvolve um contato com o Pai, né? Isso aí nunca, jamais, jamais pode ser algo ritualístico. Como assim ritualístico, Felipe? Cara, tem muita gente que às vezes quando vai orar fala assim: ah, meu Senhor, eu te entrego a minha vida, os meus estudos, a minha casa, a minha escola, a minha família e a minha aprovação no Enem, te entrego a minha namorada e tchau, vai dormir. Cara, não é assim, velho. Não é assim. Não é assim. A gente tem que parar de criar rituais e a gente tem que começar a se quebrantar verdadeiramente na presença. A gente tem que parar de ser religioso, tem que parar de praticar religiosidade e começar a se quebrantar, cara, diante da presença. A começar a ser específico nas suas orações, a começar a entender a vontade de Deus para sua vida. É você crer no que o Senhor falou, tanto durante a sua oração como depois da sua oração.
Então é se quebrantar não só no momento, mas em toda uma vida. Como eu falei, o queimar pelo Senhor, o fervor, né, que você tem nas suas orações, no seu secreto, não pode ser limitado a um momento, a esporadicamente. Mas isso tem que ser constante, cara. O Espírito Santo do Senhor habita em você. Cara, Jesus te salvou da morte. Jesus te deu, cara, vida eterna. Então, caramba, isso aí, velho, já é suficiente. Ele tomou sobre nós o peso da culpa. Ele morreu por nós, ele pagou por nós. Caramba, isso aí já é suficiente para você passar uma vida toda queimando, velho. E o Senhor, ainda com toda a sua bondade e misericórdia, ainda derrama as suas bênçãos sobre a nossa vida. Ainda derrama tantos direcionamentos, né, tantos propósitos, mesmo nós não merecemos e nós não somos dignos de nada disso, cara. Nós não somos dignos de nada. Era pra gente estar na morte, estar na escravidão, mas, cara, há um cara chamado Jesus Cristo e ele nos salvou de tudo isso. Então, quando a gente tem esse entendimento, cara, de que a gente de que o Senhor já basta. Jesus is enough, né? Jesus é suficiente, cara. Então, caramba, isso aí já é um motivo, cara, de você queimar assim sensacionalmente, cara. E ainda há grandes coisas, bênçãos que o Senhor derrama sobre a nossa vida. E outro ponto bem importante sobre você começar a se quebrantar, né, diante da presença do Senhor, nas suas orações, é você confiar em Deus, cara. É você confiar. E essa confiança não é só, eu confio em Deus, eu acredito que Deus existe. Porque, cara, o acreditar e o confiar, eles estão interligados com uma palavra que talvez muita gente esquece: agir. Tem muita gente que só quer acreditar, só quer entender e confiar na teoria. Mas quando é na prática, meu irmão, quando o bicho pega, aí o amor de muitos se esfriarão, né? Mas nem todos. Então, uma confiança só vai ser desenvolvida a partir de uma base. E essa base é um relacionamento sincero de intimidade, de quebrantamento, cara. Essa confiança no Senhor que você vai ter, de que Ele é o seu Senhor e seu Salvador, né? Ele é o seu Redentor, e de que Ele está provendo tudo na sua vida, de que Ele está cuidando de cada momento na sua vida. Isso é de extrema importância para a gente desenvolver uma confiança, sabe? Essa confiança é você, assim, crer com toda a sua fé. E o Senhor é muito maior do que qualquer incredulidade, do que qualquer isso. E o Senhor, a sua confiança só vai ser desenvolvida a partir de um relacionamento de intimidade. E essa intimidade, né, essa confiança em Deus, assim como Bartimeu teve. Não sei se você conhece a história de Bartimeu, mas eu vou resumir rapidinho para vocês. Bartimeu era um cego que morava em Jericó e Jesus ao chegar ali naquele local, né, Bartimeu estava ali sentado, tudo, e havia muitas pessoas na frente dele. E aí Bartimeu perguntou, né, para alguns: quem é esse? Quem é esse? E aí a galera, o pessoal que estava ali, né, falou: esse é Jesus, o filho de Davi. E ao falar isso, Bartimeu, ele clamou, falou: Jesus, tem misericórdia de mim. E o pessoal que estava na frente dele começou a repreender, começou a xingar. E aí Bartimeu, ele clamou mais alto ainda. Ele clamou mais alto ainda, mesmo a galera repreendendo isso, mesmo tudo isso. Ele clamou mais alto ainda e falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus foi lá nele e o curou. Então, não desista, cara, não pare. Clame ao Senhor, porque Ele escutará a sua oração. Clame ao Senhor, que Ele escutará a sua oração. Então, que com essas chaves, cara, você destrave algo no seu sobrenatural. Que com essas chaves, o Espírito Santo possa estar vindo a habitar locais que antes eram inacessíveis e agora são acessíveis. Sabe, que você conheça a vontade de Deus, que você ore especificadamente ao Senhor, que você creia no pós a oração, e que não seja algo ritualístico e chato, mas que seja algo poderoso. Ore grande, clame ao Senhor, peça por coisas grandes, que Ele o recompensará e o honrará. Então, queria só deixar uma dica aqui para você: escutar uma música chamada Então É Só Clamar, de 4x1, a banda. Então É Só Clamar, de 4x1. Então, galera, finalizando mais um podcast aqui para vocês. Esse ficou um pouco mais longo, mas foi um assunto bem importante que o Espírito estava me movendo, né? Estava me incomodando para trazer a vocês.
Então, que Jesus abençoe a vida de vocês. Eu amo cada um que está assistindo esse podcast agora, independente do local do planeta Terra que você esteja. Saiba que você é amado por Jesus. E muito obrigado por escutar até aqui. Um forte abraço e Deus abençoe.